Há histórias que permanecem gravadas na mente coletiva como enigmas sem solução. Histórias que, mesmo depois de anos, ainda provocam arrepios, dúvidas e teorias que parecem se multiplicar a cada novo detalhe revelado. Entre esses casos está o desaparecimento de Chris Kremers e Lisanne Froome, duas jovens holandesas que foram ao Panamá em busca de uma experiência inesquecível, mas acabaram se tornando protagonistas de um dos mistérios mais perturbadores das últimas décadas. Tudo começou em março de 2014. Chris, de 21 anos, e Lisanne, de 22, eram amigas próximas de Amersfoort, na Holanda. Inteligentes, educadas e cheias de sonhos, decidiram embarcar para a América Central, onde passariam algumas semanas estudando espanhol e depois fariam trabalho voluntário com crianças em uma pequena vila chamada Boquete. O plano era simples, uma mistura de aventura, aprendizado e solidariedade. Mas o destino as levaria por um caminho que ninguém poderia prever. Chegaram ao Panamá no dia 15 de março. Nos primeiros dias, aproveitaram para conhecer a região, tirar fotos, explorar a natureza exuberante e se preparar para o início das atividades voluntárias. Boquete era um lugar encantador, cercado por montanhas, florestas tropicais e trilhas que atraíam turistas do mundo todo. Uma delas chamava-te a atenção especial. O Sendero El Pianista, uma trilha famosa pela vista panorâmica e pela densa floresta que a envolve. No dia 1º de abril de 2014, as duas jovens decidiram fazer essa caminhada. Era uma manhã ensolarada e elas pareciam animadas. Levaram uma pequena mochila, lanches, água, suas câmeras e, claro, os celulares. Testemunhas relataram ter visto as duas sorridentes entrando na trilha acompanhadas por um cachorro local. Tudo indicava que seria apenas mais um passeio entre tantos outros. Mas elas nunca mais voltariam. Quando não retornaram para a casa onde estavam hospedadas, os moradores estranharam. No dia seguinte, o cão que as acompanhara voltou sozinho. E assim começou uma busca que se transformaria em uma das investigações mais misteriosas da América Latina. Nos primeiros dias, a polícia local acreditou que elas haviam se perdido. Grupos de resgate percorreram quilômetros de mata densa, helicópteros sobrevoaram a região e voluntários vasculharam a floresta em busca de qualquer sinal das jovens. Nada foi encontrado. O tempo passava e a esperança diminuía. Apenas semanas depois, o caso tomou um rumo ainda mais sombrio. No dia 14 de abril, quase 2 semanas após o desaparecimento, uma moradora de uma vila indígena próxima encontrou uma mochila azul às margens de um rio. Dentro dela estavam os pertences das meninas: 2 pares de óculos, $83, os passaportes, uma garrafa de água, a câmera fotográfica e 2 celulares. Tudo estava seco e em bom estado, como se tivesse sido cuidadosamente colocado ali. Quando os investigadores analisaram o conteúdo dos celulares, descobriram algo ainda mais inquietante. Havia registros de ligações para o número de emergência, 112 na Holanda e 911 no Panamá, feitas no mesmo dia do desaparecimento, apenas algumas horas após o início da trilha. Ao longo dos dias seguintes, dezenas de tentativas de ligação foram feitas, mas sem sucesso, pois não havia sinal de rede. Depois de alguns dias, um dos celulares foi desligado definitivamente. O outro, curiosamente, continuou sendo ligado de forma intermitente por mais de uma semana, até que no dia 11 de abril, a última tentativa de ligar foi registrada. Mas o detalhe mais perturbador veio das fotos. A câmera continha mais de 100 imagens tiradas entre o dia 1º e o dia 8 de abril. As primeiras mostravam Chris e Lisanne felizes, sorrindo no início da trilha, com a natureza ao fundo. Pareciam despreocupadas. Depois, uma sequência abrupta de fotos noturnas tiradas em total escuridão, muitas delas sem sentido aparente. Rochas, galhos, partes de roupas e até o que parecia ser um pedaço de cabelo. Algumas fotos foram feitas por volta das 1 da madrugada, quase 1000 metros acima do ponto inicial da trilha, em uma área extremamente perigosa e isolada. Por que alguém tiraria tantas fotos no meio da noite, em um local remoto e sem iluminação? Teriam elas tentado sinalizar sua posição? Ou estariam tentando usar o flash como lanterna para encontrar o caminho? Nenhuma resposta parecia suficiente. A sequência de imagens parecia uma mistura de desespero e tentativa de sobrevivência, como se algo terrível estivesse acontecendo e elas estivessem lutando contra o tempo e o medo. 2 meses depois, uma nova descoberta. A poucos quilômetros da mochila, foram encontrados fragmentos de ossos e roupas, um pedaço de short jeans e uma bota com o pé ainda dentro. As análises confirmaram:
pertenciam às duas jovens. No entanto, os resultados das perícias trouxeram ainda mais dúvidas. Os ossos estavam extremamente limpos, sem sinais de decomposição natural. O DNA confirmava a identidade, mas a forma como foram encontrados, lavados, sem marcas evidentes de violência, parecia contradizer o ambiente hostil da selva, onde a decomposição é rápida e intensa. Alguns especialistas sugeriram que elas poderiam ter caído em um rio, sido levadas pela correnteza, e com o tempo, os restos teriam sido espalhados. Outros afirmavam que a condição dos ossos indicava que alguém havia interferido, talvez lavando-os com substâncias químicas. Mas quem faria isso? E por quê? Teorias começaram a surgir de todos os lados. Alguns acreditam que foi apenas um trágico acidente, que Chris e Lisanne se perderam, ficaram desidratadas e morreram tentando encontrar o caminho de volta. Outros defendem hipóteses mais sombrias, que teriam sido vítimas de um crime, talvez raptadas ou atacadas, e que alguém teria tentado encobrir os rastros. Há ainda teorias envolvendo rituais, tráfico humano e até participação de moradores locais que teriam visto ou ouvido algo e preferiram o silêncio. Nenhuma dessas teorias, porém, foi comprovada. O caso das duas holandesas se tornou um verdadeiro labirinto de possibilidades. Cada nova descoberta parecia levantar mais perguntas do que respostas. Por que a mochila estava intacta, seca e colocada de forma tão ordenada à beira do rio? Como os aparelhos eletrônicos puderam funcionar por tantos dias em meio à selva úmida? Quem tirou as dezenas de fotos no meio da noite? E por que, apesar de toda a busca, nenhuma evidência clara de onde ou como elas morreram foi encontrada? Mais de uma década se passou desde aquele abril de 2014, e ainda hoje o caso permanece envolto em mistério. O governo panamenho encerrou oficialmente a investigação alegando morte acidental. Mas para muitos, essa explicação soa incompleta, quase conveniente demais. O mistério de Chris e Lisanne continua vivo, nas imagens, nos registros, nas perguntas sem resposta. Talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu naquela floresta. Talvez a verdade tenha se perdido entre as árvores, levada pelo tempo e pelo silêncio. Mas uma coisa é certa: algo ali não faz sentido. E enquanto houver dúvidas, esse caso continuará a nos assombrar, porque o verdadeiro horror não está apenas no que aconteceu, mas no que nunca conseguimos explicar.